O meu nome é Lucivaldo Pereira Raimundo, tenho 50 anos. O meu preconceito contra a Igreja Universal começou a partir da minha mãe, que eu estudava para ser padre e ela pedia para que eu nunca me envolvesse com outra religião a não ser o catolicismo, a religião dela. E o maior medo da minha mãe era que alguém da igreja fosse aonde a gente morava, no nosso sítio, e roubasse tudo, porque ela falava para mim não se envolver nunca com essa Igreja Universal que já estava aí roubando a muita gente por causa dos bens que a gente tinha, né? E tanto que minha mãe falava, né, da Universal, do Bispo Macedo, chegou um dia que eu vi uma reportagem, o bispo sendo preso. Então veio tudo na minha mente o que a minha mãe falava. Então eu passei a dar crédito mais ainda no que a minha mãe dizia. E eu ia pegando mais raiva ainda da igreja. Nessa época, eu mesmo estudando para ser padre, eu já era viciado. Eu utilizava muito álcool. Eu era viciado, eu tomava cunhaque, dreia, com cachaça, pitu, né? Era essa a minha bebida. Quando não tinha o que eu beber, eu utilizava o álcool. Eu fazia a bebida com o álcool, né? E ali foi o meu fundo de poço. Uma certa vez eu vi ainda a notícia do Bispo Macedo, né? E aí foi que eu tive mais raiva ainda, porque devido a tudo isso aí, eu ainda era devoto, né? Ainda tinha aquele sentimento católico dentro de mim ainda. E quando eu vi essa notícia, eu decidi, eu vou para São Paulo, e se eu achar esse homem, eu vou matar ele. E o meu patrão, ele era muito católico, praticante, e ele encerrou o meu contrato no meu trabalho, que eu trabalhava numa padaria. Ele encerrou o meu contrato comigo, me deu o dinheiro da passagem, pagou a minha passagem, e eu aproveitei que a minha mãe estava vindo para São Paulo visitar meus dois irmãos que já moravam aqui, e eu peguei a carona com ela. Mas a minha intenção era chegar aqui em São Paulo, fazer o levantamento, aonde estava o Bispo Macedo, todos os homens que acompanhavam ele, que eu ia exterminar todos. O meu desejo era esse. Viajei 3 dias e 3 noites com esse pensamento. Só que chegando aqui em São Paulo, quando o meu irmão foi buscar eu e minha mãe na rodoviária, ele não sabia que eu estava vindo. E enquanto a minha mãe estava na casa do meu irmão, eu fiquei na casa dele. Mas quando a minha mãe foi embora, o meu irmão falou para a minha irmã que eu não poderia ficar na casa dele. Então a minha irmã falou também que na casa dela eu não poderia ficar. Então eu praticamente fui morar na rua. Fiquei na rua, não tinha onde ficar. E aí começou uma fase muito ruim da minha vida. Porque eu não tinha ninguém por mim. Não tinha. Então ele conseguiu um trabalho, meu irmão, como trabalhava na padaria, aqui em São Paulo, ele conseguiu um trabalho para mim. E eu fui trabalhar. Só que eu não tinha onde morar. Eu trabalhava à noite e durante o dia eu ficava na rua. Eu me lembro que eu entrei num bar e comecei a tomar tudo que tinha lá, eu comecei a encher a cara e fiquei muito louco, muito bêbado mesmo, caído lá na calçada, mas eu estava consciente. Eu estava consciente. E já era quase 9h30 da noite. Chegou uma senhora com o jornal da igreja, perguntou se eu precisava de ajuda. E eu me lembro muito bem que eu estava com uma camisa regata azul e um short, um lenço amarrado na testa, muito loucão eu estava. E eu falei, puxa vida, ninguém nunca perguntou se eu precisava de ajuda. E essa mulher veio, eu até me emociono, porque foi um momento muito difícil. Muito difícil. A pessoa rejeitada por tudo e todos. E veio essa mulher e perguntou se eu queria ajuda. E ela me levou. Eu falei, eu preciso, eu quero ajuda, eu quero ajuda. E ela me levou com o jornal até a igreja. Mas quando eu olhei assim, que eu vi Igreja Universal do Reino de Deus, eu me lembrei do que a minha mãe tinha falado. Eu falei, a minha mãe falou para mim nunca me envolver com esse pessoal que era ladrão. E já que eu estou nessa igreja, eu vou aproveitar e eu vou começar a matar o cara que está aqui, que é responsável aqui, até eu chegar no Bispo Macedo. E ela foi chamar o pastor.
Quando eu olhei para o pastor, ele veio, ele era da Bahia. Ele tinha 1,60 m de altura. Eu falei, isso aí eu vou quebrar em dois já vou começar por esse aqui. E uma coisa que me chamou a atenção foi as palavras do pastor. Que o pastor, ele foi direto comigo. Ele falou, rapaz, você precisa de ajuda? Eu falei, sim. Se eu não precisasse, eu não ia vir aqui. E o pastor me respondeu, ele foi direto. Ele falou, rapaz, presta atenção. Eu não perco tempo com quem não quer nada com Deus. E se você realmente quer alguma coisa com Deus, eu vou te ajudar. E se você pôr em prática, fazer, obedecer o que eu vou te falar, que é a palavra de Deus, se Deus não mudar a tua história, eu rasgo a Bíblia e volto para a Bahia, volto para o tráfico. Aí eu falei, poxa, esse homem, ele foi traficante e Deus mudou a história dele, ele pode mudar a minha história. E dali eu aceitei o desafio. Ele me deu uma Bíblia e eu fui lendo a Bíblia, estudando, tendo conhecimento das coisas de Deus e fui pegando firme. Em 6 meses eu já estava liberto. A minha irmã viu que eu já tinha parado de beber, que eu já viu uma mudança em mim. Aí ela falou para minha mãe que a igreja estava me ajudando, que não tinha feito mal nenhum para mim. E ela me arrumou um quartinho do lado da casa dela. Aí eu desci às águas, me batizei nas águas, me envolvi já no grupo de evangelização. E quando foi um dia, eu cheguei da evangelização, o obreiro responsável falou, quem quiser ser selado com o Espírito Santo vai ser hoje. Hoje, às 3 horas da tarde, vai ter a reunião com os evangelistas. E quem quiser vai ser selado com o Espírito Santo. E olha, esse domingo ficou marcado na minha vida, foi inesquecível. Porque nesse domingo eu fui selado com o Espírito Santo. E hoje, graças a Deus, eu tenho paz interior, que é o mais importante. Eu durmo bem, eu sou feliz, sou um novo homem. As pessoas que me conhecem e sabem da minha história de antes, vê quem eu sou hoje, realmente falam da transformação que houve. Conheci a minha esposa na igreja, casei, criei 7 filhos, 6 adotivos. A maioria já tem as suas próprias vidas, segue na fé. Eu que não gostava da igreja, e hoje eu faço parte, pela misericórdia do Senhor Jesus, eu faço parte dessa obra, sirvo a Deus no átrio como obreiro, faço parte do grupo de evangelização da UNP. E esse trabalho da UNP é um trabalho evangelístico dentro do presídio, né? Eu levo a palavra de Deus junto com a minha esposa. Eu quero pedir perdão ao Bispo Macedo, porque eu saí de Pernambuco para querer matar ele e acabar com a Igreja Universal, por tudo aquilo que minha mãe me falava, né? Eu saí de onde eu saí, querendo matar uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida, não conhecia ele, né? Querendo fazer mal a ele. E conhecendo o trabalho da Igreja Universal, eu vi que, pela humildade, pelo trabalho que o Bispo Macedo faz, ele se coloca no lugar das pessoas. E foi através desse trabalho que o Senhor Jesus levantou ele para abrir as portas da igreja, foi ali que eu encontrei vida. Uma vida. Se realmente o bispo é ladrão, ele é ladrão de almas, porque ele conseguiu roubar a minha alma para o reino de Deus.